Olá! Para quem não me conhece, eu me chamo Andréia. Seja bem-vindo. E para quem já me conhece, fica à vontade. Vamos começar essa videoaula. Como dirigir uma pessoa normal num ensaio fotográfico sem fazer as mesmas poses. Então, você conhece... Quem já não viu, né? Nos álbuns fotográficos, eu sei que caiu de moda, né? Mas vai voltar. Fica atento aí que vai voltar os álbuns fotográficos. Quando a gente observa a vida de uma pessoa, olhando as fotos, né, em um álbum, de um aniversário, de um casamento, de um batizado, de uma formatura, a gente observa a narrativa desse evento com início, meio e fim. Dá para entender o que eu estou dizendo, né? Início, meio e fim. Excelente. O que que isso tem a ver com uma técnica que eu vou explicar aqui nessa videoaula? Bem, não foge, fica aqui. A técnica do bloco de 15 minutos. Sim, essa técnica te ajuda a fotografar pessoas normais, deixando ela à vontade. E com isso extrair o melhor, né, da personalidade, os traços pessoais que definem ela. Isso sim é autenticidade. Concorda comigo, né? Então vamos lá. Início, meio e fim de uma ação, tá? Vem comigo. Aniversário. Como é que acontece uma cerimônia de aniversário? Qual é o momento principal de uma festa de aniversário? Parabéns, apagar a vela, não é verdade? Tá. Uma cerimônia de casamento. São vários momentos principais, não é só os parabéns e apagar as velas. O aniversário, a gente pode dizer também que tem a abertura dos presentes, tá? Mas vamos deixar só o parabéns, o momento do parabéns como um momento principal da cerimônia. Vamos lá para o casamento. O casamento tem a entrada da noiva, né, a troca do buquê, o beijo, né? Tô alterando os momentos só para te entender que tu vai lembrar e vai me dizer, olha, o beijo do pai na testa da esposa, uh, o sapato da noiva, o vestido, onde ela tá fazendo a maquiagem. Dá para notar que tu normalmente na tua cabeça, tu já vai colocando em ordem dessa narrativa de um casamento, por exemplo. Por quê? Porque no imaginário coletivo a gente está habituado, né? Isso são cerimônias coletivas da nossa sociedade. A gente está habituado a ter essa narrativa numa determinada sequência, numa determinada ação, num determinado movimento. Perfeito. Pegou isso? Vem comigo. Vamos construir esse conceito aqui. Tá. O que que isso acontece? A gente falou do aniversário, a gente falou da festa de casamento. Vamos falar da formatura? Como é que é a formatura? Qual é o evento, qual é o momento principal onde tu vê uma foto da formatura e tu diz, olha, essa pessoa se formou. Qual é? No aniversário, a gente falou que é os parabéns e apagando as velas no bolo. No casamento, a gente identificou vários momentos importantes. Na formatura, qual é? No momento da entrega, né, do diploma. Não é verdade? Tá. E isso vai para todos os eventos que a gente tem, né, a ver quando a gente está fotografando pessoas. Muito bem, pegou isso. Vamos construir esse pensamento. Antes disso, né, de abrir aqui o que é a técnica do bloco de 15 minutos para fotografar pessoas normais e transformar a tua pose, né, clichê, em poses originais, eu vou contar onde eu aprendi isso, da onde me veio na minha cabeça a técnica dos 15 minutos. Em 1800 e pedrinhas, lá na América, teve um governador que teve uma intuição. Ele viu em vários quadros o galope de cavalos. Bom, você sabe que em 1800 e pedrinhas, a maioria das pessoas tinha como evento coletivo assistir, ir no hipódromo, assistir corridas de cavalos, etc, tá? Fazer caminhadas, né? Tá? Isso aí eram os eventos em 1800. Não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha internet, tá? Não tinha nem TV. O cinema aconteceu já, né, em 900, tá? Então, assim, pra ter ideia, não tinha muita coisa, não. Então, era corrida de cavalos mesmo. Então, o que que os pintores faziam, os artistas?
Eram eles que davam essa ideia, né, do movimento, né, da sociedade. E eles pintavam cavalos galopando, que era jogando, né, cricket, jogando vários tipos fazendo, né, corrida mesmo. E eles pintavam os cavalos com as patas retas. E esse governador da Califórnia disse, não, peraí, vamos, para tudo que eu quero entender isso aqui que eu acho que está errado. E ele ficou observando, né? Ele era curioso, ele gostava do hipódromo, ele gostava dos cavalos, como também Leonardo da Vinci. Mas isso é uma outra coisa. Os cavalos são, né? Eles têm uma elegância. E os pintores colocavam os cavalos com essas patas retas, pintavam. Era a única informação visual que eles tinham, tá? Aí o governador chama um fotógrafo, isso tá em 1872, Eduardo Maybridge, ok? E diz assim, senhor Eduardo, eu tenho uma aposta em jogo aqui. Para mim, quando o cavalo tá galopando, ele não deixa as pernas esticadas. Mas todos os pintores até hoje garantem que os cavalos, quando estão galopando, eles, né, eles têm essas pernas esticadas. Senhor Eduardo, me faz uma fotografia para a gente mostrar que eles estão errados? Pois é, olha o desafio do fotógrafo, tá? Galopando, perfeito. O que o senhor Eduardo fez? Ele pegou várias máquinas fotográficas, porque a máquina fotográfica, gente, era um banco óptico. Era uma fotografia que fazia uma fotografia só e deu por cada vez. Aí tu tinha manualmente que trocar, tá? O rolinho, a película, porque eram lastras, né? Aí tu tinha que trocar a lastra, isso demorava tempo. Então, o que o senhor Eduardo fez? Ele pegou no lado da pista, da corrida, do galope, do cavalo, e ele colocou várias máquinas fotográficas, vários bancos ópticos, tá? Para quê? Para observar todo o galope, todo o movimento do cavalo. Vocês vão encontrar isso na internet, mas eu vou deixar embaixo desse vídeo o link para vocês irem investigar, porque é muito legal, é muito legal. Aí ele coloca várias máquinas fotográficas ao longo da pista para ver um galope inteiro do cavalo. E aí ele consegue. Ele ganhou até medalha, gente. Por quê? Porque foi o governador que pediu, né? Então ele ganhou até medalha porque ele demonstrou com isso que realmente os cavalos, quando eles estão galopando, eles não galopam com as pernas retas. Isso quer dizer o quê? Trazendo aqui. Daí tu disse, pera lá, André, aonde é que tu tá com essas loucuras que tu tá pensando aí de bloco de 15 minutos? Gente, a fotografia, ela é feita do quê? De uma ação, né? Como eu falei antes ali, vamos voltar ali onde a gente estava construindo o nosso percurso. A gente falou do aniversário, a gente falou da cerimônia de casamento, colação de grau, entre, né? Várias. Tem um momento, gente, que é identificativo do que está acontecendo. Como a gente falou, no aniversário tá soprando vela. No casamento tá trocando aliança. Na colação de grau tá recebendo a pergaminha. Então foi isso, gente. Foi isso que eu pensei. Tá, isso é a fotografia. Eu escolho dentro dessa ação, eu chamei ação cênica, porque é uma cena, um início e meio e fim, e eu organizo, agora eu vou dizer como é que eu faço isso, tá? Como é que eu faço isso? Eu converso com a pessoa que eu vou fotografar, eu peço para ela fazer movimentos habituais, sentar, encostar na parede, tocar o rosto, tocar o cabelo, me dizer o que ela, qual é o movimento habitual que ela faz quando ela toca quando ela tá pensando, quando ela tá refletindo, quando ela tá imaginando, né? Não digo sonhando, tá refletindo, tá imaginando, sonhadora, tá com, né? E aí eu digo, como é que ela... E é isso que a gente trabalha, é isso que ela me dá. É isso que eu pergunto também dentro antes de fazer o ensaio fotográfico, eu faço uma entrevista com a pessoa para colocar essas ações, esses hábitos que ela tem, né? Então, uma posição habitual onde ela se sinta confortável, aonde ela entre dentro de uma determinada emoção, tá? É isso que eu faço. Então, coloco dentro de um bloco de 15 minutos. E aí é só fazer várias vezes, repetindo a ação. Início, meio e fim, e dou um ritmo. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
e a pessoa tá naquela posição. Desse bloco, eu faço a foto que identifica a ação. Se ela tá sentada, eu não posso fazer, não que eu não posso. O corpo, ele vai ficar rígido. Se eu digo para a pessoa, tá, agora tá sentada, tá. Aí ela fica toda rígida, porque depois que tu tá sentada, o corpo, ele começa a, né, tentar achar um movimento, uma posição onde ele fica mais confortável. Se eu peço para essa pessoa fazer a ação início, meio e fim, ou seja, em pé e me sento. 1, 2, 3. Eu tô de pé, eu chego na frente da cadeira e depois eu me sento. Quando eu faço a foto, que ela tá sentada, ela tá fresca. Os movimentos, eles estão frescos. E aí todo o corpo, ele tá ágil, ele tá ativo, ele não tá parado. Do parado, ele fica rígido. Faz um sorriso e fica com esse sorriso no rosto. E faz as fotos. Todo o rosto, ele fica todo rígido, enrugado. Olha a diferença do sorriso. Você continua sorrindo. Cansa. É isso. Então, o bloco de 15 minutos, o que ele faz? Ele me ajuda a deixar a ação, o momento exato que eu vou fazer o clique, onde eu peço para a pessoa me olhar, o olhar dela tá mais intenso, tá mais profundo, tá mais magnético. Por quê? Porque é assim, gente, ó. 1, 2, 3. Início, meio e fim. Olha para mim. Olha para mim. 1, olha para mim. 2, olha para mim. Isso realmente fazendo um exercício e blocos de 15 minutos, como eu já falei, com a entrevista feita antes para, né, entender e descobrir quais são os conjuntos das características dessa pessoa. Conjunto de características físicas, psicológicas e sociais que compõem o aspecto identitário dela. Eu entendo, a gente tem uma conversa antes do ensaio fotográfico. Quando a gente chega no momento desse ensaio, é um abraço, é uma experiência gostosa, é uma troca muito boa. E não é colocar a pessoa ali e tentar achar a melhor pose, tentar achar o melhor momento. Não, gente. É uma troca de energia com a outra pessoa, com um ritmo. Com um ritmo. Se a pessoa ela é reservada, o ritmo vai ser diferente. Se a pessoa é mais dinâmica, o ritmo vai ser diferente. Se a pessoa quer ser mais reflexiva, mais intelectual, o ritmo do início e fim do bloco de 15 minutos, ele vai ter um ritmo diferente. A gente tem que ver isso. O corpo, ele dá um tempo, ele tem um tempo. Vamos voltar ali no parabéns e assoprar a vela. Se tu quer fazer uma foto de uma pessoa que tá fazendo aniversário, tu pede para ela soprar a vela, tu pede 1, 2, 3, fica soprando a vela. Olha aqui. Acabou o ar da boca. E aí o que a pessoa faz? Já nisso não. Tu faz um início e meio e fim. E sopra, e sopra, e sopra. Tá? Até chegar no momento exato, aonde tem tudo na imagem, na fotografia daquele momento, que ele está carregado de emoção, aonde a pessoa realmente ela está emocionada. Porque como eu já repeti várias vezes, fotografar pessoas normais e pedirem para elas fazerem poses como se elas fossem modelos, fica didascálico, fica descritivo, além de ficar rígido, além de ficar desconexo com a pessoa. Ela não evidencia os traços dela, ela não evidencia os traços marcantes da personalidade dela, do caráter dela. Ela é mais uma pessoa que está fazendo uma fotografia. É uma imagem comum. Mas para ser uma imagem identificativa, onde fica definido o caráter da pessoa, gente, tem que entender que a pose que ela faz tem que ser habitual, tem que ser uma pose ligada à realidade dessa pessoa. Olha só, se eu tô tocando aqui, eu tô falando, ou eu tenho uma ideia, quando eu tô, isso aqui é a máquina fotográfica. Se eu fosse a costureira, eu teria um jeito diferente, um jeito meu, né, de costura. Não seria assim, já seria talvez mais baixo. Por quê?
Porque é um gesto habitual de cada um. Então, isso é a característica que exalta e deixa que uma foto seja original. Por quê? Porque liga, né, essa combinação perfeita do aspecto identitário com a técnica da ação, né, de colocar ali, do bloco de 15 minutos. E aí você faz a ação, né? Aí faz a ação dentro do ritmo da pessoa, tá? Aí tu me diz, qual é o benefício que eu tenho disso? De aprender essa técnica do bloco de 15 minutos. A pessoa ela já sabe o que ela vai fazer. E como ela sabe o que ela vai fazer, a resposta vai ser muito melhor. O diálogo que tu vai ter com essa pessoa vai ser muito melhor. Por quê? Porque vocês vão estar falando a mesma língua. Tu vai dizer assim, toca o rosto de um jeito mais leve. Toca o teu, né? Usa o teu modo de tocar o rosto de uma forma mais leve. E a pessoa vai fazer. Senta e levanta. Faz um início, meio e fim da ação de sentar. Faz o início, meio e fim da ação de se encostar na parede. Faz o início, meio e fim de caminhar, de fingir que está correndo, tá? Então a pessoa já sabe que vocês vão falar a mesma língua. E isso ajuda muito, tá? Qual é outro benefício? A pessoa está dentro. Tu chama ela para ação. Ela está participando. Ela não está só executando o que tu está dizendo. Ela está participando e dá para notar a diferença quando uma pessoa está dentro contigo do ensaio fotográfico. Tem essa troca, tem esse, né, esse entendimento que fica muito melhor. Início, meio e fim. Bloco de 15 minutos. Juntando com a entrevista que tu fez, né, antes do ensaio, o melhor benefício é trazer a pessoa e ela participa do ensaio contigo. Isso vira uma experiência, isso vira uma combinação única, porque cada pessoa tem a sua peculiaridade, tem o seu caráter. Então, essa combinação única gera fotos originais, fotos autênticas, fotos únicas, porque nessa combinação que nasce no momento do ensaio fotográfico, aonde tu vai ficar mais tranquila, tu não vai ficar ansiosa, porque tu não sabe o que tu vai dizer para a pessoa, tu não vai ficar tentando dizer para ela, vai pro lado direito, senta, ai, não tá legal, a gente vai ter que melhorar, ó, tá passando um avião, essa pose aí não funciona muito, eu acho que a gente vai ter que trocar. Gente, pessoas normais, quando tu utiliza alguns termos, a pessoa murcha, não dá para dizer. Então já tem que fazer o ensaio com uma energia onde outra pessoa tá contigo, tá te entendendo, onde tu chama ela, aonde tu diz, daí, um pouquinho para direita, gira devagar, mais lento, utiliza aquela mão que tu faz quando tu faz isso, quando tu toca o cabelo, faz mais lentamente. Então tem essa linguagem que tu estabelece no ritmo da pessoa. Muda completamente, gente, entrar no ritmo da pessoa para fotografar. Muda. Acredita em mim, muda. Essa conversa, esse diálogo, quando acontece, é maravilhoso. Tu sai dos serviços fotográficos, assim, é regenerador. E eu não tô falando entrar na parte pessoal de cada pessoa que tu vai fotografar. Eu não tô falando disso. Eu acho, não sei. Eu, como profissional, eu prefiro manter um diálogo onde tu entra de uma maneira profissional na vida da outra pessoa. Ninguém tem obrigação de contar a própria história. E não tem também o porquê. Mas é um jeito de ser acomodante. A gente usa italiano, não sei se tem em português. Mas de ser, né, agradável. Colocar a pessoa... como é que eu posso dizer, à vontade, deixar a pessoa que não é acostumada a fazer fotos, porque ela não é modelo, é uma pessoa normal, deixar ela agradável, né, se sentir à vontade num serviço fotográfico, tem que estabelecer um diálogo. E para estabelecer o diálogo, tem que falar a mesma língua. E para falar a mesma língua, tem que fazer uma entrevista para entender o aspecto identitário. E para entender também o aspecto identitário, tem que colocar a ação, entender como é que são as poses habituais, os gestos habituais dessa pessoa e juntos buscar o momento ideal, mas com essa conversa.
E nada melhor que utilizar a técnica do bloco de 15 minutos para estabelecer também um início, meio e fim para a pessoa. Senão tu vai ficar horas fotografando sem necessidade. Dessa forma, se obtém poses diferentes, muitas poses diferentes no ensaio fotográfico, e não variáveis. Poses diferentes e não variáveis da mesma pose, do mesmo lugar. Olha, tem várias, em uma hora, eu te garanto, dá para tirar 10 poses originais e únicas, utilizando a técnica do bloco de 15 minutos. Por quê? Porque tem o início e o meio e o fim de uma ação. Tu recolhe aquele momento, né, crucial daquela ação. Então, realmente, dá para fotografar e deixar a pessoa confortável na emoção e trazer a emoção para dentro do serviço fotográfico, porque tem uma troca, tem essa combinação, né, do fotógrafo com quem a gente está fotografando. E é maravilhoso, é excelente. Eu espero de ter ajudado, né, ter ajudado falando da técnica, né, do bloco de 15 minutos. Eu espero ter deixado claro que para dirigir uma pessoa normal em um ensaio fotográfico de 1 hora, tá? Isso eu já falei em outro vídeo, é só procurar. Utilizando essa técnica de 15 minutos e da ação início, meio e fim, né, da ação cênica, o serviço fotográfico vai ficar mais tranquilo. E ficando mais tranquilo, tem modo de inserir a pessoa no ambiente, entender melhor a composição, entender melhor a luz, entender melhor. Tem mais liberdade para criar, tá? Por quê? Porque daí tu já tá mais tranquilo na hora de dirigir uma pessoa normal, dando, né, dicas. Mais do que dicas, é conversando com a pessoa, entrando com ela no serviço, né, no ensaio fotográfico e, né, estabelecendo essa conversa. Tem como pensar, criar. Nossa, o céu é o limite para a criatividade que nasce da combinação, né, de ter já feito a entrevista, como eu já falei, de já ter organizado, né, o ensaio. Então, é isso, a gente chegou no final dessa videoaula. Eu espero ter sido clara, eu espero ter ajudado com esse instrumento, que é a técnica do bloco de 15 minutos, para dirigir pessoas normais e obter poses originais. E vou acabar aqui a aula com a minha máxima. A máquina fotográfica faz uma foto, mas é tu que de uma imagem transforma em uma fotografia única e original, tá? Eu te espero aqui no canal do YouTube de Viver com Clique para mais vídeos aulas, tá? Vai ter aqui, ó, vai ter na descrição do vídeo os links que eu falei do Edward e do galope, né? Do cavalo, da ação, como eu falei antes. Vai ter aqui a descrição no vídeo embaixo. Deixa o seu comentário, se já conhecia essa técnica do bloco de 15 minutos, se já ouviu falar, se alguém já comentou, né? Porque faz 25 anos que eu trabalho com fotografia, então pode ter sido, ou alguém já pensou também junto comigo, não digo que eu sou um gênio da lâmpada. Então, quem sabe alguém também já criou algo parecido, algo, né? Pensando nessa a fotografia, ela é maravilhosa, ela tem muitas possibilidades, tá? Então, espero vocês na próxima videoaula, todas terças e quintas-feiras aqui no canal do Viver com Clique. Um abraço. Tchau!